Olá, sou o professor Almir Monteiro. Irei comentar aqui algumas questões do INSEJA, do ensino fundamental, tá bom? Então, bons estudos a todos e vamos começar. Questão de número 1. Nós estamos aí diante de um texto, inclusive foi a capa de revista, né, a manchete lá, e diz assim: estamos devorando o planeta. Água, carne, peixe. O mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer. Então, minha gente, quando nós nos depararmos com esse tipo de texto, nós devemos observar tudo que está ao redor dele, né? Inclusive, nós temos essa figura aí de uma pessoa engolindo literalmente o planeta, né? Tá certo? O nosso globo. E ele diz assim: para atrair a atenção do leitor, o gênero da capa de revista geralmente lança mão da linguagem verbal e não verbal. Considerando o texto escrito dessa manchete, a imagem tem a função de reforçar, questionar, ridicularizar ou exemplificar. Só lembrando que a linguagem verbal é tudo que é escrito ou falado. E o que for gesticularizado, sinalizado, que não for escrito ou falado, faz parte da linguagem não verbal. Então, qual seria a melhor opção para nós aqui? O item A diz reforçar. Será que ele está querendo reforçar, questionar, está questionando alguma coisa, ridicularizando ou exemplificando? Se nós formos por eliminação, o item D, C e B não estão muito condizentes aí com a figura, não é? Tá certo? Então, a linguagem não verbal está querendo reforçar a linguagem verbal, tá certo? Portanto, essa imagem aí do rapaz devorando o planeta quer apenas reforçar a questão. Então, o correto é o item A de avião, não é? Tá certo? Vamos ver mais uma questão. Questão de número 2 diz assim: o cão e a carne. E um cão atravessando o rio levava na boca um pedaço de carne. No fundo d'água, viu a sombra da carne. Era muito maior. Cobiçoso, soltou a que tinha na boca para agarrar na outra. Por mais, porém, que mergulhasse, não alcançou. Então, nós temos aí o endereço onde você pode encontrar essa questão. Já foi questão que caiu, apareceu lá no nosso INSEJA, tá certo? Então, isso aí é uma fábula. E ele diz: a fábula é um texto cujos personagens geralmente são animais com características humanas. Então, nós já devemos ter em mente de que se trata a fábula, né? Fábulas são histórias contadas aí pelo mundo afora, né? E quando nós falamos em fábula, nós também devemos lembrar de um personagem, o nome dele era Esopo, e depois dele nós tivemos outros, né? La Fontaine, mas sempre inspirado nele. Aqui mesmo no Brasil, o próprio Monteiro Lobato. Então, o objetivo desse texto é apresentar o quê? Exemplos de vida, denúncias sociais, ensinamentos morais ou experiências pessoais. Então, se nós formos aqui analisar bem o texto, poderia ser até o item A, exemplos de vida. Mas ele não quer dar exemplos de vida aí. Denúncias sociais, ele também tem uma certa veracidade, né? Denúncias sociais. Mas o principal objetivo da fábula é os ensinamentos morais do nosso dia a dia, certo? Então, quando o Esopo contava a história dele e usava personagem, ele estava querendo mostrar que o ser humano aí precisa de melhorar a vida, né? Então, o item correto dessa questão é o item C de casa, ensinamentos morais, tá bom? Questão de número 3. De acordo com o manifesto Fair Play, parte do entendimento de que alguns de seus conceitos básicos são o respeito às regras, o respeito ao hábito e a aceitação de suas decisões, o respeito ao adversário, o desejo de igualdade e a dignidade, ou seja, a não violência. Aqui destaca-se também o papel dos pais, dos treinadores e dos atletas profissionais na busca da prática dos jogos limpo e honesto.
Então nós temos aqui, né, o endereço, né, Unesco, Caderno de Referência de Esporte 10, Valor no Esporte, Brasília e Fundação Vale, né, 2003, e esse texto é adaptado. Então, minha gente, é conhecido como atitude contrária à do fair play, respeito aos resultados de uma partida, aceitando a derrota, o uso do doping para a melhoria do desempenho da vitória no esporte, prática não violenta do esporte, mesmo que seja de contato físico, participação em comissões de atlética em prol da mudança das regras do esporte. Ora, é uma questão muito simples, só precisa você entender o texto. Como, de modo geral, os textos não são assim tão difíceis, né? Você precisa ter apenas uma prática de leitura. A questão está perguntando, é reconhecida como atitude contrária. Atitude contrária. Então, nós estamos vendo aí que o texto está mostrando valores, tá certo? Que nós conseguimos através do esporte, né? O respeito, a própria dignidade humana, né? Então, se nós analisarmos bem, e nós dispensaríamos logo 3 itens, tá certo? O item D, C e o item A. Porque o que é contrário de verdade é o item B. Diz assim, o uso de doping para a melhoria do desempenho e da vitória no esporte. Ora, essa questão é contrária a isso que ele diz, não é isso? Então, a resposta correta é o item B de bola. Lembrando que nós precisamos mesmo é ler e entender o que estamos lendo, tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Irei deixar aqui algumas atividades embaixo para que vocês treinem, dê uma resolvidinha. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.